sou a Poliana Ferrari, eu sou jornalista, escritora, professora aqui da PUC São Paulo, nos cursos de jornalismo e na pós também, né, de design digital. E hoje a gente está aqui conversando, que eu estou falando sobre o meu último livro, Comunicação Digital na Era da Participação, que é um e-book que eu liberei em licença Creative Commons, é um e-book gratuito que você pode baixar. Por isso até que ele é um e-book. Você pode comprar impresso para quem gosta, né? Eu fiz questão porque eu gosto do livro impresso, do cheiro de livro impresso, tal. Então também quem gosta tem impresso. Mas o legal do digital com as camadas musicais é que você já ouve a música, né? São playlists do Spotify. Por que música, né? Por pesquisa a gente vê que nessas mídias, nessas redes sociais, música é mais forte do que discussões de política, de discussões de religião. E olha que a gente, nas timelines, brigam muito com política, com religião, com futebol, mas música é o que permeia quase todo mundo. Né? Então, assim, quem usa Spotify essa semana, eles soltaram tipo a playlist do ano, né? As coisas que você mais ouviu. Foi o que foi mais compartilhado essa semana nas redes, foi isso, né? Mais do que até o resumo de Natal do Facebook, lá o videozinho de Natal, os playlists musicais foram mais compartilhados, porque música permeia, né? A gente caminha com a música, as pessoas estão no ponto de ônibus ouvindo música, estão cozinhando ouvindo música, estão, né? A era da participação já está acontecendo, né? Então, se a gente pensar o que é a era da participação, né? É esse compartilhamento de tudo, né? O cidadão anônimo, comum, compartilhando, usando Uber, pedindo comida pelo iFood, comentando no Facebook, postando foto no Instagram. Então, isso já está acontecendo, né? A gente já vive a era da participação. E a ideia do livro é assim, como as profissões que estão dentro da área da comunicação, seja o jornalista, o publicitário, relações públicas, né, o assessor de um político, um serviço público, como que eles se preparam para essa era da participação. Então, a ideia é um livro para ajudar quem trabalha em comunicação a entender esse mundo da participação, que todo mundo tem voz, né, que todo mundo dá palpite sobre tudo. Então, como que você faz para se localizar nesse mundo de youtubers, desse mundo exposto que eu falo, que todo mundo tem uma vitrine na rede? E se a gente pensar numa redação, então a gente tinha, né, telefone, o carro de reportagem, você achava o endereço da pessoa numa lista telefônica, ia para o computador, marcava a entrevista. Hoje, a primeira coisa que você faz, a gente fala, está stalkeando alguém, né? Você olha o Facebook, olha o LinkedIn, olha onde a pessoa mora, olha o que ela posta, o que ela comenta. A pauta já parte desse rastreamento digital para depois acontecer alguma coisa, né? Você encontrar alguém, não que a gente deixou de, por exemplo, fazer uma entrevista como a gente está fazendo aqui, ao vivo, mas muitas vezes pode ser por Skype. Todo o processo de apuração é digital, né? Todo o processo de chegar numa reportagem, chegar numa entrevista ou num documentário, achar um entrevistado para um documentário é digital. Isso a gente está falando em jornalismo, né? Mas se a gente falar em medicina, mudou completamente, né? Os médicos, enfim, os aplicativos de iPhone para médico, né? Ele olha sua ressonância, né? Ele te dá a resposta. Você, quando vai ao médico, já deu um Google, né? Se você já sabe a doença, o que tomar, você vai lá, tipo, checar com o médico. Né? Então, essa era da participação que mudou e a gente não está muito preparado para isso. Porque a gente não é nativo digital, né? Os nativos digitais têm no máximo 19 anos, né? Todo mundo que tem mais de 19 anos se adapta. Uns se adaptam mais, outro menos. Tem gente que fala, eu acho difícil usar Uber, eu acho difícil entender o sistema, eu acho difícil pedir comida. Mas essas ferramentas vão nos forçando a nos adaptar, né? Senão a gente perde o bonde e a gente fica para trás. Pensando, né, num setor público, pensando numa Câmara, pensando numa prefeitura, saiu, e aí quem não estava digitalizado pessoalmente, né? Então quem não estava acostumado a usar um aplicativo, falou absurdo, eu não acho mais a mocinha da Zona Azul, mas você fala, mas está no seu celular, né? Mas eu não sei usar. Quem nunca pagou uma conta, difícil hoje quem nunca pagou uma conta, né, pela internet, usando... Mas tem muita gente que tem medo ainda, eu vou pôr meu cartão de crédito, eu prefiro ir na loja física.
Então, essas coisas, né, marcar consulta médica, você fala, olha, você pode, né, com seu CPF. Um outro exemplo de prestação de serviço que é legal a gente falar, por exemplo, um site do Detran, né, você faz tudo, né, licencia o carro, troca o endereço, paga suas multas, você visualiza a multa, né, anexa o banco que você usa, se é Bradesco, Itaú, o banco, com o Renavan, o banco já dá o valor da multa, você paga a multa, o Detran já dá baixa e seu documento ainda chega pelo correio, estou falando isso que é uma experiência que eu fiz, chega pelo correio e você paga uma taxa de R$ 11 para chegar na sua casa. E muita gente não sabe nem que pode ir no Detran, né, na Armênia, lá na estação Armênia, e fazer tudo no mesmo dia no Detran, paga o despachante ainda, né, muito mais caro. Não estou desmerecendo o trabalho do despachante, mas esse intermediário, essa cultura, essa era da participação está acabando com os intermediários. Então, você não precisa do despachante. Na verdade, você não precisa nem ir no Detran, na estação Armênia, você faz pelo site do Detran. Mas as pessoas têm essa dificuldade ainda de entender que você pode resolver as coisas, né, com o dedo, não saindo na rua, não. Nunca cresceu tanto o uso, né, de terceira idade de plataformas sociais, né, Facebook. Então, também são os avós que estão se adaptando, porque eles precisam conversar com os netos. A gente tem aqui uma universidade da terceira idade, então você vê assim, avós pedindo para aprender a usar o WhatsApp, porque ela precisa estar no WhatsApp da família para poder conversar com os netos, senão ela perde, bisneta, ela perde. Então, a demanda, né, a necessidade faz você aprender, mas são níveis mais difíceis, depende da sua idade. A informação não é um privilégio ou um luxo, mas uma necessidade. O processo de comunicação está relacionado de modo íntimo com o macromercado dos seres humanos que precisam de informação todos os dias, da mesma maneira que precisam do ar que respiram. A sociedade atual se move em torno das pessoas, das suas histórias, de seus costumes, de pessoas comuns, de suas experiências de vida, enfim, da informação individualizada de cada um. Então, se a gente pensar nas notícias, né, nessas timelines, mesmo as pessoas mais velhas, como elas entraram por necessidade no Facebook, para ou conversar com o filho, ou descobrir um amigo que não via há 30 anos. E aí, essas plataformas, o rico dessas plataformas são notícias, né? Todo mundo está atrás de conteúdo, né? Seja o Facebook, seja, né, o Instagram, o Twitter. Então, os veículos vendem notícias para essas plataformas e as pessoas começam a acostumar que ali está mais em tempo real, né? O rádio sempre foi super atual e agora tem o rádio com vídeo, né? As rádios você conversa com o locutor, né? Você interage, você manda um tweet e ele fala no ar e você vê o seu locutor favorito e tal. Então, essa era da participação, as pessoas estão participando e elas estão mais expostas, elas participam, elas retweetam, elas comentam. A TV aberta, vamos pegar a TV aberta, né? Ela também se remodelou e está se transformando por causa dessas mídias sociais, né? Então, se a gente pensar um The Voice, se a gente pensar... As TVs abertas estão privilegiando ao vivo, esses programas ao vivo, para captar aquele momento do telespectador, e elas usam a segunda tela, que a gente fala, né? Então, você está lá vendo a final do Dança dos Famosos, domingo no Faustão, e você está tweetando. Deu o Trend Topics, a Dança dos Famosos. Quem são essas pessoas que estão tweetando? Quem está vendo a Dança dos Famosos? Você está vendo e comentando, vendo e votando. Então, a TV virou outra coisa também. Né? Essas Smart TVs, né, tem uma frase que eu gosto muito do presidente da Netflix, que ele fala que tudo vai ser um celular gigante, tudo vai ser integrado. Seja no celular, as pessoas brasileiros mesmo, que já assistem filmes, vídeos no celular, seja as pessoas que preferem as telas grandes. Mesmo uma tela grande, sua TV de 60 polegadas, ela é um grande aplicativo. Tudo vai se transformar num grande aplicativo. Então, você tem o vídeo, mas você também tem o e-mail, você comenta, você joga, você compra. E isso eu acho muito legal porque revigora outras mídias. Então, eu não acredito muito nessa coisa, isso morre, isso substitui. Tudo vai sendo misturado. Então, você quer um financiamento coletivo, a gente explica, eu explico no livro. Você quer fazer um financiamento coletivo de uma ideia que você tem? Tem um capítulo sobre curadoria para as assessorias de comunicação, né, que hoje elas precisam ser mais um curador
do que um assessor que fica ligando, fazendo follow-up, né? Ela tem que pensar mais na marca, e aí eu falo, a marca pode ser um prefeito, pode ser a Nestlé ou pode ser, né? Mas como a marca, né, esse ruído da marca espalha nessas redes do que ficar fazendo follow, né? Então, é como se colocar nessa era da participação. Não é que o jornalista virou vendedor, não vai vender anúncio, não é isso, né? A gente tinha aquela definição, né? Aquelas trincheiras, você é o comercial, você é marketing, você é jornalista. Essas coisas mesclam porque se você é um produtor que faz tudo, você pensa na pauta, você monta o tripé, você que grava, você tem que entender de, né, precificação do YouTube, como colocar a tag certa para ser visto, como gerar receita, né? Você tem que entender de Google, né, Ads, então assim, você é o marketing do seu produto, né? Então essas coisas vão juntando e a música, a ideia de permear por música é para as pessoas entenderem que o que nos liga nessa era é a música, né? Então se você sempre tiver uma ideia, por exemplo, você está fazendo essa entrevista aqui comigo e está pensando, que playlist combinaria com essa entrevista, que pode virar a vinheta da abertura da entrevista. A gente não pensava nisso, né? A gente tinha profissionais diferentes, TV tinha muito isso. Quem pensava na trilha é outro profissional, não era nem o repórter, nem o apresentador, nem o cameraman, né? E essas coisas já estão mais se juntando. E ao profissional completo de comunicação, a gente não basta apurar, a gente precisa saber codificar metadados, editar e distribuir dados. Então, assim, a gente não sabia como lidar com dados. A gente usava o computador como um acessório para escrever, né? Assim, busca no Google a gente faz um tempo já, mas não assim entender e decodificar dados, pegar um acesso, né? Uma base de dados, porcentagem, e traduzir isso para o cidadão, para o leitor comum, né? Então, se a gente pega uma história, seja Wikileaks, Snowden, né? Panama Papers agora, esses grandes vazamentos de informação, eles ficaram 10 anos, né? Eles ficaram, né? O Snowden demorou, né? O Deguar, né? Eles demoraram 6 meses, os jornalistas, para entender o que ele estava falando, porque era tudo base de dados, né? Então, acho que a gente também entender que essa era da participação pressupõe a gente decodificar dados, ser bom de dados.